Começam agora as aulas do 5º ano do ensino fundamental. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa do 5º ano com a professora Lucimara? Vamos ver o que nós precisamos para a aula de hoje? É claro que o caderno, seu lápis, borracha e quem tem as folhas de atividade da unidade 6 também pega e deixa bem do ladinho aí. Os objetivos da nossa aula de hoje, vamos ver quais são? Reconhecer a estrutura das histórias em quadrinhos, ler, compreender e interpretar a história em quadrinhos analisando sua estrutura. Então, a professora vai ir mostrando aqui algumas capas de gibis. Então, Pateta, Chico Bento, Chaves, Scooby-Doo, Super-Heróis, Minecraft, Os Justiceiros, Star Wars, Batman, A Turma do Pererê, O Menino Maluquinho e O Esmilinguido. Então, o que será que esses gibis trazem para nós? Trazem isso, o tema da nossa aula de hoje, que é história em quadrinhos. Mas o que é uma história em quadrinhos? Isso mesmo, é uma história que aparece nos gibis, uma história que aparece, dentro dos quadradinhos. Então a professora trouxe uma história aqui para a gente estar lendo, para vocês estarem vendo, o que é uma história em quadrinho. Então aqui nós temos uma história em quadrinho da Turmas da Mônica. Ai, ai, que partida, O que será que o Cebolinha está querendo dizer aí, Que partida do quê? Ele está com uma bola aqui, ó. Então, com certeza é uma partida de futebol. Vejam que ele está indo em direção à Mônica. Como que a gente sabe que ele está andando? O que será que tem aqui que a gente observa que ele está andando? Uma nuvenzinha ali, como se fosse uma nuvenzinha de poeira. Lá no segundo quadrinho, nós temos o Cebolinha falando ali, ó. Deu pra cansar, ufa! Então, o que ele está querendo dizer? Que aquela partida de futebol cansou ele. Olha a carinha da Mônica lá, a expressão dela, olhando meio de ladinho para ele. O que será que vai acontecer? Olha só, o que aconteceu aqui no quadrinho? Eles encostaram a mão ali. Olha a reação deles aqui, olha o cabelo do Cebolinha pulando ali. Será que ele gostou de encostar na mão da Mônica? O que será que ele pensou? Ah, será que ela vai me bater? O que será? E olha lá daí, os dois todos sem jeito aqui, ó. Que? Então, o que será que vai acontecer? Olha só, o Cebolinha ficou ali limpando a mão dele, a Mônica também ficou segurando. E, ó, ele faz um movimento de pulo aqui, do tronco ali, ó. Eu acho que já vou indo e... A Mônica tá. E quando o Cebolinha vai embora, ela encontra quem? A Magali, Magali, você viu aquilo? Viu o quê? Olha só. O Cebolinha pegou na minha mão e ficou todo sem jeito, até saiu de repente. O que será que ele está fazendo agora? E olha lá o que o Cebolinha está fazendo. Então vejam, a Mônica gostou, Ela não ia bater nele, ela gostou dele tocar na mão dela, mas ele foi lá correndo lavar a mão. Então, qual que é o objetivo da história em quadrinhos? Essa história que a professora leu aqui, o que ela traz para vocês? Ela nos traz um certo divertimento, assim como outras histórias da Mônica, do Tio Patinhas, outros gibizinhos. Mas vocês sabiam que tem histórias em quadrinhos que não são só para divertir, apesar desse ser o grande objetivo delas? Hoje em dia, alguns autores, algumas campanhas são realizadas com histórias em quadrinhos através de gibis, Gibi com a proteção ambiental, um gibizinho de coleta seletiva, o gibi da saúde e até agora combate ao Covid-19. Então,
Algumas campanhas usam as histórias em quadrinhos para chamar a atenção, porque sabem que a criançada gosta, que vai ler e vai atingir também esse objetivo de informação. Bom, a primeira história em quadrinhos que a gente tem conhecimento do jeitinho que é hoje, assim, em quadrinhos e tal, com as mesmas características, ela foi publicada lá nos Estados Unidos em 1894 e chamava The Yellow Kid, a criança amarela. Aqui no Brasil, a primeira revista em quadrinhos se chamou Tico Tico e foi publicada em 1905. Então vejam, né, há mais de 100 anos aí. Em 1960, o público brasileiro teve o seu primeiro gibi inteiramente colorido, que foi um gibi publicado, produzido pelo Ziraldo, que era a Turma do Pererê. E também, na década de 60, surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, a Turma da Mônica, que foi evoluindo até a personagem que nós temos hoje. Bom, então quais são as características da história em quadrinho? O que faz um texto ser uma história em quadrinhos, ser um texto do gênero, história em quadrinhos? Então, o diálogo entre os personagens acontece através de balões. Nós vimos ali naquela historinha ali da Mônica com Cebolinha que apareceu os balões. Então nós temos o balão, de fala, e esse balãozinho em formato de nuvem é o balão que representa o quê? O pensamento, muito bem, quando o personagem está pensando, ele não está falando. Temos esse balãozinho todo cheio de pontas, é o balão do quê? Muito bem, o balão do grito. Temos também um balão pontilhadinho. Vejam que a linha desse balão aqui, ela não é inteira, ela é pontilhada. Por quê? Porque o personagem está falando baixinho, é um cochicho, um sussurro. E temos o balão com várias pontas. Então, se o balão aqui, com uma pontinha da fala, várias pontas também é da fala, mas de mais de um personagem. Então, aqui tem 3 pontinhas, teria 3 personagens falando ao mesmo tempo. Outra característica das histórias em quadrinhos são os sinais de pontuação. Então, há muitos sinais de pontuação e, assim como em qualquer outro texto, eles dão mais sentido àquela história. Então, por exemplo, aqui, mãe, nós temos uma vírgula, Mãe, meu dente tá mole, Como que a Magali está? Que ela está, meio preocupada, meio triste com o dentinho mole. Então, ela exclama aqui, meu dente está mole. Depois, a gente tem aqui, mãe, com 2 pontos de exclamação, Então, ela está falando mais forte, ela está chamando, Mãe! Com esses 2 pontos, a gente tem essa ideia de que a Magali, ela está falando com mais ênfase. Olha aqui, continuamos com pontos de exclamação aqui em todos eles, Meu dente já caiu. Que bom! Viu? Aqui tem uma interrogação, Viu? E não doeu nem um pouco. Então, essa pontuação vai ajudando a gente a entender o texto, por isso que é importante, nós já conversamos sobre isso em outras aulas, que a gente respeite esses sinais. Aqui, nós vamos ter as reticências, tá? As reticências, quando elas aparecem, é porque a gente ainda não terminou aquilo que a gente estava falando, E como a história vai acontecendo em quadrinhos, então às vezes o personagem está falando em um quadrinho e continua aquela fala no outro quadrinho. Então a Magali fala, Ai, meu dentinho. Logo ele que me acompanhou em tantos cafés da manhã, e ainda ela ia continuar, Talvez esse dentinho, A gente sabe que ela é o que? Muito comilona, então esse dentinho também acompanhou ela com certeza no almoço, no jantar. E aqui o dentinho vai falando, amigos, vou me despedindo de vocês. E deixa lá reticências no final. Então deixa, assim, porque ele ainda não se despediu, ele está se despedindo, com o tempo ali. E o dentinho embaixo aqui fala assim, sério? Então ele fala esse aqui com as reticências e fica pensando, o que será que vai acontecer dali para frente. Então, a pontuação é muito importante. Temos também a presença de onomatopeias, que são expressões que tentam reproduzir o som daquilo que acontece aí na vida real. Por exemplo, aqui um crash, onde eles estão
batendo ali na porta. Um schwack, que também podia ser smack, né, do beijinho. Um bam, né, uma explosão. Cabrum, que é o terror do Chico Bento, né, o trovão. Cof, cof, cof. A Mônica tossindo ali, então, esse som, né, da tossinha ali dela. O tibum, né, um mergulho, um pulo na água. Chua, também, né, aquela água que vem com uma pressão forte. E temos uma linguagem verbal e não verbal. Professor, o que é isso? Uma linguagem verbal é uma linguagem que acontece com as palavras, com as frases. E temos uma linguagem não verbal, que é quando não tem esse texto escrito por palavras, mas que nós conseguimos ler, nós conseguimos imaginar o que está acontecendo. Então aqui, ó, nesse trechinho aqui, o Cebolinha está conversando com o seu Cebola, que é o pai dele, né? E o seu Cebola está falando. Então, nós temos uma linguagem verbal. Preste muita atenção no que eu faço, que assim você vai ficar igualzinho a mim quando crescer. Aqui, nós não temos a fala, mas conseguimos ler o que está acontecendo, né? O Cebolinha, então, está prestando atenção no pai, como ele pediu, e o pai está lá pegando o martelo. Aqui, ó, continua a história sem a linguagem verbal, apenas com a linguagem não verbal, né? Então, ó, o Cebolinha ali observando o que acontece aqui, ó, quando, né, tem esse risco branco aqui, está dizendo o quê? Que o martelo está indo para lá, né? O seu Cebola puxou ali o martelo e está levando para lá. O que acontece aqui? Olha as estrelinhas aqui, né? O sinal de dor ali no rosto do seu Cebola, e ele sai pulandinho, né? A gente vê aqui os pulinhos dele ali, gritando que deu uma martelada no dedo. Então veja, a gente consegue ler toda essa sequência sem as palavras estarem presentes, tá? Então a história em quadrinho, às vezes nós encontramos histórias em quadrinhos inteiras sem termos palavras, apenas com as ilustrações, e conseguimos ler, conseguimos, né, interpretar aquilo que está ali. Bom, então vocês vão procurar aí no material de vocês essa história em quadrinhos aqui, tá? É uma da turma da Mônica, onde tem a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali, pra gente ler junto. Então, olha só, aquilo que a professora acabou de falar, que a história em quadrinho tem linguagem verbal e não verbal. Neste quadrinho aqui, aos 2 primeiros quadrinhos, depois a gente vai ver pra frente mais alguns, que não tem a linguagem verbal. Mas vamos ler aqui, vamos, né, interpretar o que está acontecendo nessa história. Então, quem são os personagens? Os primeiros que aparecem aqui, a Mônica, o Cebolinha e o Cascão. Bem, a Mônica, o que ela tem nas mãos aqui? Isso mesmo, uma caixa, né? Uma caixa com laço, é uma caixa do quê? Isso, uma caixa de presentes. Ela está parada ou está andando? Está andando, em movimento, né? Então, quando a gente vê essa nuvenzinha de poeira aqui, ó, sabe que ela está se movimentando. Ela está vendo o Cebolinha e o Cascão? Não, né? Ela não está vendo, mas eles estão observando ela, certo? A carinha deles ali, né? Qual é essa carinha deles? Observem, ou aqui na tela, ou na folha que vocês têm nas mãos aí, qual que é a carinha que eles estão fazendo? Eles estão com um sorriso no rosto, né? Então, eles estão alegres ou estão tristes? Isso mesmo, estão alegres. Então, no primeiro quadrinho, a gente vê a Mônica com um presente e o Cebolinha e o Cascão observando ela. No segundo quadrinho, a Mônica passou por eles, olha, ela não viu, não é mesmo? E olha a carinha deles aqui. O Cebolinha está com uma cara de menino malandro, né? E olha lá, ó, ele tem um pensamento, nós temos um risquinho aqui que está levando lá um pensamento. O Cascão olha para ele como? Ah, isso mesmo, meio assim, né? Desconfiado. O que será que o Cebolinha vai aprontar? E a Mônica continua o seu caminho sem observar eles, sem, né, perceber que eles estão ali. Terceiro, quarto e quinto quadrinho. Veja que aqui também não temos as palavras. Mas olha aqui, o que o Cebolinha aqui, ó, ele põe a mão aqui para contar ali para o Cascão que ele teve um
plano, né? Qual que era o plano dele? Ó, ele está contando. O plano dele, qual será que é? É assustar. Olha a cara aqui da Mônica e da Magali, estão assustadas. Por quê? Ele está pensando aqui que elas estão vendo um ratinho. Então a ideia dele é pôr um ratinho dentro da caixa, né? E o Cascão? Ele gosta, né? Ele tem um sorrisinho lá. No outro quadrinho a gente vê o que, ó? Eles colocando, né, o ratinho lá dentro e dando uma risadinha. Ri, ri, ri. A Mônica percebe a atitude deles? Isso mesmo, não. E se ela tivesse visto? Ah, com certeza, né, ela tinha dado uma surra neles, mas ela não percebeu. E o ratinho foi para dentro da caixa. Aqui, né, nós temos os dois observando com aquela carinha ali do quê? Que aprontaram, e a Mônica e a Magali estão felizes, né? E a Mônica fala lá, ó, Magali trouxe seu presente de aniversário. Então, era aniversário da Magali. E a Magali, ó, nós não vemos ela aqui, mas vamos saber que essa fala é dela. Por que que vamos saber, ó? Obrigado, Mônica. Estou louquinha para saber o que é. Então é claro que essa fala é da Magali. Ó, esse azulzinho que aparece aqui é o laço lá na caixa de presente. Então, o que que a gente supõe aqui? Que a Magali está abrindo a caixa. E olha a cara dos dois aqui. A cara de malandro, né? De quem, oba, agora elas vão, né, gritar, vão se assustar quando o ratinho sair da caixa. Vamos ver o que aconteceu? Olha só, um lindo gatinho. E olha a cara deles, olha os risquinhos aqui. Estão espantados. Por quê? O que será que aconteceu com o ratinho? E isso, o gato, né, pode ter comido o ratinho. O ratinho, quando viu ali o gato, pode ter dado um jeito e ter fugido. Então, a gente não sabe direito, mas a gente supõe. E o plano dele deu certo? Não, ele não conseguiu assustar as meninas. Na realidade, quem se assustou foi eles, porque o ratinho sumiu. Então, não deu certo o plano deles. Bem, agora a professora vai deixar na tela algumas questões para vocês fazerem no caderno. Então, vamos ler aqui com a professora. Então, número 1, observe o quadrinho e responda. Qual quadrinho? Este quadrinho aqui é o segundo quadrinho que vocês têm aí na folha de vocês, que vocês vão observar. Então, o que está acontecendo nesse segundo quadrinho? Vocês vão observar para responder a questão A, B e C. Então, olha lá. O Cascão parece estar contente, desconfiado ou triste. Então, vocês vão completar com a opção que vocês acharem que está mais correta, de acordo com a carinha do Cascão aí no segundo quadrinho. Letra B. Quem teve a ideia? Como é possível saber disso? Então, como que vocês sabem que quem teve a ideia foi o Cebolinha? Letra C. Mônica está andando parada. Qual recurso mostra isso? Quando nós estávamos lendo, a professora foi comentando com vocês, né? E no número 2, em todas as falas dessa história, aparece o ponto de exclamação. Quais sentimentos ele expressa nessas frases? Então, nas frases dessa historinha aí da Mônica com o Cascão, Cebolinha, Magali, os pontos de exclamação vão, né, expressar qual sentimento? Tristeza, alegria ou surpresa? Então, 5 minutinhos para vocês fazerem, a professora já retorna para a correção.
quadrinho e responda. O Cascão parece estar desconfiado, né? Então, quem colocou desconfiado aí está correto. Agora, quem que teve a ideia e como é possível saber disso? O Cebolinha, muito bem, pela expressão facial e o risquinho ali, né? Expressão do seu pensamento. Letra C, Mônica está andando ou parada? Qual recurso mostra isso? O que vocês colocaram aí? Muito bem, ela está andando. As nuvenzinhas no chão, né? Ou as nuvenzinhas de poeira, né? Quem colocou também está correto. Em todas as falas da história aparece o ponto de exclamação. Quais sentimentos, né, ele expressa nessas frases? O que ele estava expressando? Muito bem, alegria. Ótimo para quem colocou alegria. Bem, ainda não terminamos nossas atividades. Temos mais algumas atividades aí no caderno. Vamos ver lá. Então, vamos continuar com a interpretação. Então, nós paramos na 2, vocês vão agora fazer a 3, a 4 e a 5. Então, vejam bem, na 3. No final da história, aconteceu o que o Cascão e o Cebolinha esperavam? Por quê? Então, pensem lá. Número 4, observe o quadrinho. De quem são essas falas? Como os sinais de pontuação foram utilizados em cada balão? Então, olha lá, ó, são os 2 últimos quadrinhos que vocês têm na folha de vocês. Então, vocês vão observar a fala, de quem é a fala e o né, como que os pontos aí de exclamação aparecem. E número 5, a pontuação indica que a personagem está mais animada no balão 1 ou no 2. Então, esse aqui vai ser o nosso balão 1 e esse o balão 2. Em qual deles ela está mais animada? Então, olha lá, são 4 minutinhos aí na tela.
Vamos para correção? Então, olha lá. Número 3. No final da história, aconteceu o que o Cascão e a Cebolinha esperavam, porque isso mesmo, não aconteceu. Então, nós temos duas opções aí de resposta. Às vezes alguém pode até ter achado outra, né? Mas nós temos a opção de não, porque o gato pode ter comido o rato, ou não, porque o rato fugiu. Ou posso colocar as duas para ficar mais completa, né? Não, porque o gato pode ter comido o rato, ou o rato fugiu, né? São as opções aí que nós temos. Número 4. Observe o quadrinho. De quem são essas falas? Como os sinais de pontuação foram utilizados em cada balão? De quem que eram as falas? Isso mesmo, da Magali. E como que os sinais de pontuação foram usados? Isso, em um deles havia, né, um ponto de exclamação e no último aparecem 3 pontos de exclamação. Então vejam, né, o que vocês têm que colocar aí, que era da Magali, que no primeiro aparece 1 e no último aparecem 3 pontos de exclamação. Número 5. A pontuação indica que a personagem está mais animada no balão 1 ou no 2? Isso mesmo, no balão 2. Por quê? Porque a gente não colocou lá que são 3 pontos de exclamação. Então, quando ela fala assim, né, que era um gato, significa que ela ficou muito feliz com o presente. Então, ela está mais alegre, mais contente no balão 2. Bem, agora vocês vão observar aí os quadrinhos 3, 4 e 5, tá? Vejam lá, nós vamos, né? Nós já fizemos a leitura deles e nós vamos agora, né, novamente observar para fazer a nossa última atividade da aula de hoje, tá? Então, olha lá, né? É aquele quadrinho onde o Cebolinha está o quê? Muito bem, contando para o Cascão o plano dele. Aí observamos o que? Ele com o ratinho na mão e colocando o ratinho, tá? Então vejam, de linguagem, né, verbal, aqui de palavrinha, temos só a risadinha lá, né? Mas o resto são todas, né, não verbais, são apenas imagens. Então vamos para a atividade? Então olha lá. Né? Então, a interpretação agora, quando a professora coloca HQ, aqui é a história em quadrinhos. Né? Então, quadrinhos 3, 4 e 5. Número 1. O que o Cascão e o Cebolinha colocaram na caixa? Fácil, né? Número 2. O que eles pretendiam com isso? 3. A Mônica percebeu que alguém mexeu na caixa? O que teria acontecido se ela tivesse visto? 4. O desenho no balão 3 representa o plano do Cebolinha. Que frase poderia substituir aquele desenho? Então, o desenho, quando ele está contando o plano para o Cascão, tem apenas desenhos, não tem palavras. Então, qual das frases poderia substituir o desenho? Vamos colocar um rato na caixa para assustar as meninas? Ou vamos dar um rato de presente para a Magali? Então, 6 minutinhos para vocês fazerem essa atividade.
Deu tempo, pessoal? Isso, muito bem. Então vamos para a correção. Bem, então o que o Cascão e a Cebolinha colocaram na caixa? Isso, um rato ou um ratinho. O que eles pretendiam com isso? Isso mesmo, eles pretendiam assustar, né? Assustar a Mônica e a Magali. A Mônica percebeu que alguém mexeu na caixa? Sim ou não? Não. O que teria acontecido se ela tivesse visto? Isso mesmo, né? Ela teria batido neles. Então, são duas respostas. Não, ponto, teria batido neles. Lembrando que sempre o início aqui das respostas com letra maiúscula. Muito bem. 4. O desenho no balão 3 representa o plano de Cebolinha. Que frase poderia substituir esse desenho? Isso mesmo. Vamos colocar um rato na caixa para assustar as meninas. Essa era a frase que poderia substituir o desenho. Bom, então terminamos nossas atividades hoje. Vamos relembrar os objetivos da aula? Então, olha lá. Os objetivos da nossa aula eram reconhecer a estrutura das histórias em quadrinhos. Reconhecemos, né? Vimos que ela é feita em quadrinhos, que temos balões, temos as onomatopeias, a pontuação, tudo que faz parte ali da história em quadrinho. E ler, compreender e interpretar a história em quadrinhos analisando sua estrutura. Também, né, fizemos essa leitura e conseguimos interpretar as histórias em quadrinhos. Então, né, ficamos por aqui, se cuide e até a nossa próxima aula. Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Como estão? Estamos iniciando mais uma aula de Geografia e para a aula de hoje nós iremos precisar daquelas atividades que vocês receberam lá da escola, está bem? Então, enquanto vocês se organizam com as atividades, eu vou apresentando aqui o tema e os objetivos da nossa aula de hoje. Como tema, nós teremos a hidrografia do Paraná. Nós já tivemos uma aula com esse tema, lembram? Hoje iremos dar continuidade aos nossos estudos. E de objetivos, iremos conhecer as características dos rios e identificar os principais rios que abastecem nosso estado. Agora eu quero perguntar aí de casa, para você aí de casa, perdão, quem lembra o que é hidrografia? Quem lembra? É o estudo do que mesmo? Ai, olha lá para quem lembrou. Hidrografia é o estudo das águas, não é mesmo? É o ramo da geografia física que estuda as águas do planeta, todo tipo de manifestação da água aqui no nosso planeta, abrangendo, portanto, rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo e da atmosfera também, né? Das nuvens, não podemos esquecer da água da chuva. Então, nós vimos também do ramo da geografia, né, da hidrografia, nós damos ênfase a um específico, que eram os rios, lembram? E quem aí de casa gravou o que são os rios? Como que a gente identifica os rios? Vamos ler juntos? Os rios são grandes cursos de água natural, geralmente oriundos de montanhas. Lembra que a professora falou sobre a questão do relevo? Que a água surge lá numa região que é mais alta e vai traçando o curso naturalmente de acordo com o relevo. Recebem águas de regatos e ribeiros ao longo de seu curso. Regatos, ribeiros, que são cursos de água menores que vão contribuindo lá para a formação, né, da água desse rio, que desaguam em outro curso de água como mar ou lago. Lembram? Esse rio ele sempre vai, né, parar em algum lugar. Ou é um outro rio, ou é um mar. E lembra que o rio também tem algumas partes para formar ele? Vamos recordar aqui então cada uma dessas partes. Bom, nós já vimos que o rio costuma surgir, né, costuma nascer em regiões mais altas, né, como montanhas. Então nós temos na imagem aqui apontando, olha lá, região mais elevada, estão vendo? Entre regiões mais elevadas. Então aqui nós vamos ter qual parte do rio mesmo? É a nascente. Parabéns para quem aí de casa lembrou.
Continuando, o curso do rio, por onde o rio vai passando, o caminho que esse rio percorre, também tem um nome. Qual é mesmo esse nome? Olha lá, Leito, parabéns para quem lembrou. E ao redor desse rio, né, as coisas que estão ao redor, pode ser um vilarejo, pode ser como aqui na imagem, olha, tem algumas rochas, né, um gramado. O que está em torno, ao redor desse rio, nós chamamos como mesmo? Chamamos de margem, né? E por fim, faltou uma parte aqui embaixo que é onde termina o nosso rio. Quem aí de casa lembra como que a gente chama a parte onde termina o rio? O rio vai desaguar em algum lugar. Como a gente chama esse deságue? Olha lá, chamamos de foz, é o final do rio. Perfeito. Agora nós vamos recordar os principais rios do estado do Paraná. Lembram que nós vimos no decorrer da aula? Vimos no total de 6 rios que são importantes para o abastecimento de água, para a questão das usinas elétricas também aqui do nosso estado. Então, o primeiro rio que nós vamos recordar, que nós já vimos na aula anterior, é o Paranapanema, né? Lembram do significado? Na linguagem indígena da palavra Paranapanema, significa rio de pouca correnteza, porque ele é um rio mais tranquilo, né? A parte do relevo que ele está ali não é tão acidentada, então ele acaba tendo menos correnteza. Ele é um rio que nasce no estado de São Paulo e segue banhando o norte do Paraná, até se encontrar com o rio Paraná. Então vamos acompanhar aqui o percurso que o rio Paranapanema percorre. Observem lá. Ele nasce lá, aqui a gente está acompanhando o percurso dele próximo ao estado do Paraná, praticamente ali contornando, né, o estado do Paraná, até porque ele vai fazer essa divisa, esse limite, vai traçar esse limite. Ele vai terminar aqui e já vai se encontrar com o rio Paraná. Então vamos para o próximo, né? Aqui eu trouxe para vocês observarem esse encontro das águas do rio Paraná e do rio Paranapanema, olhem lá. As águas do rio Paraná claras, e as escuras do rio Paranapanema. Então, esse percurso aqui é onde acontece esse encontro das águas. O rio Paraná, né, que na linguagem indígena significa como mar, porque ele é um rio caudaloso, né, um rio extenso, é o segundo maior da América do Sul. Lembram que ele só perde para o rio Amazonas. Em seu percurso, logo após a confluência, né, que é a junção com o rio Paranapanema, o Paraná passa a banhar o estado do Paraná, fazendo a divisa entre o Brasil e o Paraguai. Então, vamos ver ali o curso do rio Paraná. Olhem só, esse é o curso do rio Paraná. A tríplice fronteira, que é formada da junção do encontro, né, do rio Paraná com o rio Iguaçu, vocês também viram na aula passada, lembram? Quais são os países que fazem parte da tríplice fronteira mesmo? São 3, né? Tríplice, 3. Então é o Brasil, Paraguai e a Argentina, né? Que tem representada aqui nessa imagem. Agora então vamos falar do Iguaçu, rio Iguaçu, esse que ajuda a formar a tríplice fronteira, que significa Rio Grande, né, na linguagem indígena. Abrange a maior parte do sul do estado, tendo a sua nascente na capital do estado, Curitiba. Tem muitas quedas, entre elas as Cataratas do Iguaçu, que são formadas lá por cerca, né, de 275 quedas d'água, depende da estação, se está com muita chuva pode aumentar essas quedas d'água, essa quantidade. Se for um período assim de mais escassez de chuva, elas tendem a diminuir, mas são muitas quedas d'água, né? Vamos concordar. E elas podem ter ali cerca de 80 metros de altura. Então, vamos ver o trajeto aqui do rio Iguaçu, olhem lá. E ele se encontra exatamente lá onde nós vimos com o rio Paraná. Perfeito! Aqui uma imagem das Cataratas do Iguaçu, né? Pra gente admirar, olha que beleza! E agora passamos para o rio Ivaí, que significa riacho de frutos. É o maior rio paranaense, sendo um dos principais rios do estado. Nasce no município de Prudentópolis e se destaca pelo potencial agrícola, em decorrência de solos férteis e bem desenvolvidos. Então o rio Ivaí, nós vimos que ele é importante, né, para a questão da agricultura local. E vamos traçar ele aqui no nosso mapa, olha lá.
nasce no município de Prudentópolis e segue, né, até desaguar lá no Rio Paraná. Perfeito. Aqui uma imagem do rio. Olha, como ele é destaque na extração de argila, é natural até que ele tenha esta cor mais assim, cor de barro, né, que é uma característica do rio. E o rio Piquiri, rio dos peixes miúdos, é um rio bem famoso pela pesca. Nasce entre os municípios de Turvo e Guarapuava e deságua no Rio Paraná. Em seu curso, além de alimentar usinas hidrelétricas, contribui para a agropecuária da região. Olha lá o trajeto, né, do rio Piquiri, vai desaguar também lá no Rio Paraná. E por fim, tem mais essa imagem para vocês observarem. É a questão do destaque, né, do rio Piquiri para a contribuição da agricultura local. Perfeito! Agora, por fim, nós iremos recordar o que nós vimos sobre o rio Tibagi, né? Rio de correnteza, um rio forte, com águas fortes. A nascente do rio Tibagi está localizada na Serra das Almas, entre os municípios de Palmeira, Ponta Grossa, né, nossa cidade, e Campo Largo. O fluxo da água toma a direção norte, indo desembocar lá no rio Paranapanema. Então, observem aqui com a professora o curso, né, do rio Tibagi, olha lá. Aqui no município de Ponta Grossa, né, temos a nascente dele, Ponta Grossa, Campo Largo e Palmeira, e ele vai em direção ao norte até chegar no rio Paranapanema. Perfeito! Agora, vamos observar a imagem aqui, olha, essa é a entrada da cidade de Tibagi, que leva lá o mesmo nome do rio, né, o rio contorna toda a cidade. Olha que legal, chegou a hora de nós colocarmos em prática tudo o que nós aprendemos. Então vamos lá. Vocês receberam na escola de vocês algumas atividades que a professora já pediu para separarem, não é mesmo? Então, a primeira atividade que nós iremos fazer é esta aqui. Está escrito assim: escreva nos locais indicados as partes que compõem o rio. Então vocês vão lembrar da maquete que a professora levou. Também nós acabamos de rever as partes do rio e vão preencher em cada espaço correspondente, tá bem? Agora vocês terão então 5 minutinhos para a realização dessa atividade.
pessoal? Conseguiram realizar a atividade? Tenho certeza que sim, vocês são muito espertos. Vamos então fazer agora a correção. Vamos começar pela parte onde o rio surge, onde o rio nasce. Nossa, já dei a resposta, né? Como que nós chamamos lá a parte onde o rio nasce? Chamamos de nascente, né? E como que eu sei que a nascente fica nessa parte do desenho mesmo? Porque eu lembro que a nascente ela está em locais mais elevados, né? No desenho eu tenho lá como se fosse algumas colinas, então eu sei que a nascente vai estar localizada lá. Fica mais fácil de descobrir o restante das respostas, não é mesmo? Vamos continuar aqui. Olha, na lateral do rio, né? Em torno desse rio nós vamos ter a margem. Aqui nós vamos ter o leito, né? O leito fica logo assim no percurso do rio. Toda esta parte aqui, que é o caminho que o rio percorre, é o leito. E por fim, onde esse rio vai terminar, vai desaguar em algum lugar, né? Então será a foz do rio. Muito bem. Arrumem aí se alguém se confundiu, capricha, quero tudo organizado nessa atividade. E vamos para a atividade número 2. Na atividade número 2, os nomes dos rios que nós vimos na aula estão todos embaralhados e vocês precisam organizar aí na folha de vocês, tá bem? Então olha o que diz no enunciado. Desembaralhe as sílabas e forme o nome de alguns dos principais rios do Paraná. Vocês terão então 5 minutinhos para a realização dessa atividade, está bem?
Muito bem, pessoal! Vamos então para a correção da atividade. Tenho certeza que vocês lembraram de todos os nomes dos rios. Então, o primeiro ali nós tínhamos as sílabas Paranapanema. Qual nome de rio conseguimos formar? Ah, é o rio Paranapanema. Parabéns para quem acertou. Na segunda ali nós tínhamos Panará. Ah, esse está fácil, não é mesmo? É Paraná. Por terceiro, nós tínhamos as sílabas Batigi. Qual o nome de rio vocês conseguiram formar? Tibagi. Na quarta opção ali, nós tínhamos Guaçu. Qual rio mesmo, pessoal? Iguaçu, perfeito. Tínhamos então na sequência Quiripi. Nossa, qual rio conseguiram formar com essas sílabas? Olha lá, Piquiri, estava fácil, né, pessoal? Vamos combinar. E por fim, Vai. Nossa, qual rio será que formamos agora? Ivaí. Olha só, agora eu quero que vocês observem com atenção, vejam se escreveram corretamente os nomes dos rios. Lembrando que é com letra maiúscula, né, pessoal? E podem corrigir, vejam se confundiram em algum nome de rio. Não esqueçam dos acentos, dos rios que possuem acento, né? Paraná e Ivaí. E caprichem para nós podermos ir para a nossa terceira atividade. A terceira atividade vocês irão registrar no caderno de vocês. Então prestem atenção que a professora vai explicar como vocês deverão fazer, está bem? Olha lá, nós temos aqui um código secreto. Quem aí gosta de códigos, de decifrar códigos? Então, a nossa atividade será da seguinte maneira. Vocês irão registrar no caderno número 3 rios do Paraná, está bem? E nós iremos listar esses rios. Eles estão aqui, cada um com um código, estão vendo? Por exemplo, o número 1, que é este rio aqui. Quem prestou atenção na aula já vai até lembrar o nome desse rio, não é mesmo? Ele está localizado aqui nesta região, região norte do Paraná. Então, para formar o nome dele, eu vou precisar substituir esses símbolos aqui pelas letras que estão aqui no meu código secreto. Então, vou dar um exemplo aqui para o primeiro, só para vocês entenderem, tá bem? Eu tenho ali um triângulo. O triângulo é correspondente à letra P. Então, eu vou colocar lá no meu caderno a letra P. Depois eu vou ver o próximo, né? Uma carinha sorridente lá. Esta carinha corresponde à letra A. Então, eu vou colocar a letra A. E assim eu irei formando os nomes dos rios. Vocês só precisam colocar no caderno de vocês número 3 e registrar cada nome que vocês encontrarem, está bem? Então, agora vocês terão 5 minutos para a realização dessa atividade. Caprichem!
pessoal, me contem, conseguiram realizar? Conseguiram decifrar o código? Ah, eu espero que sim. Vamos corrigir agora para ver se vocês fizeram tudo direitinho. Então, o número 1, que corresponde a esse rio que se encontra aqui no norte do Paraná, vamos ver cada letra o que significava. O triângulo era P, a carinha sorridente A estrela R, a carinha sorridente A novamente, o barquinho N, carinha sorridente A, o triângulo P, a carinha sorridente A, o barquinho letra N de novo, a maçã o que era? Letra E, o coração letra M e, para finalizar, carinha sorridente de novo. Formamos o nome do rio Paranapanema. Perfeito! E agora vocês vão gravar que o rio Paranapanema está situado nesta região aqui do Paraná. Ótimo! Então vamos para o segundo rio. O segundo rio, nós conseguimos formar o nome do rio, vamos ver, Ivaí. Percebam que lá em cima da lua, deixa eu voltar aqui que escapou, lá em cima da lua nós temos um acento, não é mesmo? Olhem lá, então vocês não podem esquecer de colocar o acento no nome do rio Ivaí. No número 3, nós conseguimos formar, vamos ver lá, Paraná. Olha, outro rio com acento, então não esqueçam de colocar o acento agudo lá no A, no rio Paraná. E olha só a localização aqui do rio Paraná. Perfeito. Número 4, vamos ver qual rio formamos? Piquiri. Olha a localização do rio Piquiri no mapa. Para o número 5, formamos Tibagi. Olha, rio Tibagi, que se encontra aqui no mapa. E por fim, percebam que tem até lá uma cedilha, não é mesmo? Embaixo do círculo, vamos ver qual rio que nós formamos. Rio Iguaçu. Perfeito! Conseguiram registrar no caderno de vocês? Tenho certeza que sim, pois prestaram atenção na aula da professora, não é mesmo? Então agradeço muito a participação de vocês na aula de hoje. Caprichem nas atividades e vejo vocês até mais. Fala galerinha do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para mais uma atividade de recreação e hoje com a presença ilustre do nosso querido professor Cláudio, da Escola José Bonifácio, do professor Agenor e também do nosso grande professor Felipe, da Escola Maria Eulina. Queremos convidar todos vocês a participar da nossa atividade de recreação. Então, não adianta só ficar fazendo com o olho. Tem que sair do sofá, sair da cama, se levantar e participar junto com os professores. E uma coisa muito importante, além dos alunos do Vem Aprender, os pais, os familiares também podem participar junto com a gente. Vamos lá, convida o seu pai, a sua mãe, o responsável que está com você aí na sua casa e vamos fazer a nossa atividade de recreação. Mas como todos vocês já sabem, a gente precisa de algumas atividades, alguns equipamentos para a gente fazer. Então na casa de vocês podem delimitar as duas paredes, a distância de um sofá para o outro, a distância de uma cadeira em outro, ou vocês podem usar até mesmo chinelo, calçado, qualquer coisa para vocês demarcarem. Então aqui na nossa quadra esportiva a gente tem algumas limitações. Ao fundo nós colocamos 3 cones que cada professor vai ficar em um dos cones. E também aqui na frente a gente tem uma linha de chegada. E agora vem a nossa atividade de recreação, porque geralmente é assim, se os professores já souberem qualquer atividade, perde-se a graça. Então a gente começa a trabalhar com os professores e eles vão conhecendo a atividade. Então para essa atividade vamos utilizar folhas de papel. Folha de papel usada que você tiver em casa, pode ser jornal, pode ser sacola, pode ser pedaço de pano, pode ser a meia, pode ser calçado, qualquer coisa que vocês consigam colocar os pés em cima. Tudo tranquilo com vocês? Então para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para cada um dos professores, eles vão vir aqui e vão pegar três folhas dessas. Então eles vão utilizar 3 folhas dessas, então pode vir o professor Cláudio. O professor Cláudio vai pegar 3 folhas. O
Professora Genor mais 3 e o professor Felipe também mais 3. Tá certo? Vocês aí na casa de vocês também podem fazer essas 3 folhas. Nessa primeira atividade, ao invés de vocês utilizarem as 3 folhas, vocês vão utilizar somente 2 folhas, professores. Uma pode deixar do lado. Isso, joia, professores. Igual o pessoal está fazendo na casa. O que vocês vão ter que fazer? Só pode pisar na folha com os 2 pés juntos. Vocês vão ter que sair na contagem que eu disser, chegar até a linha azul, somente pisando em uma folha. Então eu vou pedir para o professor Felipe, coloca uma folha no chão, pisou em cima, coloca a outra folha, pisou em cima, agora ele vai pegar a folha de trás e trazer na frente. Isso, até ele conseguir chegar nessa linha azul. Obrigado, professor Felipe. Agora que todo mundo já compreendeu como é que nós vamos fazer essa atividade, vamos desafiar os professores aqui no ginásio e vocês aí na casa de vocês. Vamos lá, junto com o professor, na contagem até 3. 1, 2, 3. Valendo, professores. Vai lá, puxando a folhinha de trás, traz a folhinha de trás para frente, só pode pisar na folha. Olha, o professor Felipe está na frente. Professora Genor, não pode, só pode pisar na folha. O professor Felipe está chegando na frente. Professor Cláudio, é os 2 pés, professor Cláudio. Professor Felipe já foi o primeiro. Olha, o professor Genor está chegando em segundo. Isso, ótimo aí, ó. Os professores já fizeram a atividade. Cansaram? Professor Felipe cansado, professora Genor já está suando, professor Cláudio está ofegante. E agora nós vamos para a nossa segunda atividade. E a segunda atividade é um desafio ainda melhor para vocês. E eu quero ver se os professores aqui conseguem fazer junto com vocês. Porque essa foi uma sugestão de várias escolas que a gente está indo. A gente está indo essa semana nas escolas e é muito legal ouvir o retorno dos alunos. Porque eles falam que eles assistem o programa, gostam das atividades e principalmente se divertem aprendendo. E esse é o objetivo nosso. Fazer a educação física se tornar divertida e continuar aprendendo. Então vamos lá, professores. Agora vocês vão utilizar a terceira folha e o desafio vai ser ainda maior. Porque nós vamos fazer um pequeno circuitinho imitando o gesto de um animal. Espero que aí na casa de vocês já conheçam o gesto que o macaquinho faz. Então o que vai acontecer? O professor Felipe vai colocar uma folha, vai ficar com os 2 pés juntos na folha, coloca agora uma folha para o lado da parede do ginásio aqui, professor, isso, e uma folha mais à frente. Isso. O movimento do macaquinho vai funcionar da seguinte maneira. O professor Felipe vai estar virado de frente para a parede. Ele vai colocar as mãos naquela folha que está para o lado da parede. E agora ele vai tentar fazer um salto na próxima folha. Vai lá, professor Felipe. Oh, joia, o professor Felipe conseguiu. E ele vai ter que buscar outra folha lá. Então, da mesma maneira, eles vão estar fazendo esse distanciamento. Gostaram da atividade, professores? Joia! Espero que aí na casa de vocês também façam essa atividade do macaquinho junto com o pessoal e os professores aqui do Vem Aprender. Vamos lá desafiar o pessoal? Chama todo mundo que está na casa de vocês para fazer atividade junto com os professores. Atenção, professores, compreenderam como é que funciona a atividade? Na contagem de 3. O professor Genor, espera eu contar, professor. 1, 2, 3, valendo! Olha lá, o professor Felipe novamente na frente, fez o movimento. Isso, olha lá o professor Genor. Uma folha de cada vez, tem que formar um triângulozinho. Isso, olha lá o professor Felipe compreendeu. Traz uma folha para frente, olha lá, se enrolaram, não pode se encostar, professor Genor e o professor Cláudio, olha o distanciamento, professora Genor e o professor Cláudio estão chegando junto, o professor Felipe já está na frente, o professor Felipe é muito, está fazendo, não pode se encostar, professores, vamos lá, fazendo junto com o pessoal aqui, ótimo, professora Genor, o movimento do macaquinho, joia, o professor Felipe já terminou aqui a atividade. E o professor Genor está terminando? Escapou a folha, professor? Escapou a folha lá para trás. Ótimo. Vai lá com o professor Cláudio. Joia. Professora Genor, isso. Vamos lá. Terminando a atividade.
Ó, vai lá, mais uma, tá quase chegando, o professor Cláudio, quase terminando, vamos lá? Chegou, professor Cláudio, isso, ótimo, professor Genor ficou para ser isso. Aqui a gente teve a vitória do professor Felipe, tivemos aqui a participação especial dos professores Cláudio, professora Genor, e espero que vocês tenham se divertido igual todos nós. Os professores se divertiram, fizeram atividade física e vocês aí na casa de vocês, também com os familiares de vocês. Até a próxima atividade de recreação. Tchau, tchau, pessoal!